Desde os primórdios da humanidade, uma pergunta ecoa em nossa existência: de onde viemos? Como tudo começou? Antes da ciência, antes da filosofia como a conhecemos, a resposta a essas indagações mais profundas residia nas histórias, nas lendas, nos mitos. E entre todas as tapeçarias narrativas que a mente humana teceu, poucas são tão ricas, influentes e universalmente ressonantes quanto a mitologia grega. Ela não é apenas um conjunto de contos antigos. É a própria essência da condição humana, um espelho atemporal de nossas ambições, medos e da incessante busca por significado. Prepare-se para uma redescoberta do fascínio pelo passado, para uma expansão de perspectiva que revelará a profunda conexão entre os mitos e a nossa própria realidade. Parte 1. O que é uma mitologia? A origem das narrativas que explicam o inexplicável. A mitologia, em sua essência mais pura, é a linguagem da alma humana tentando decifrar o indizível, o inexplicável. Antes que a ciência pudesse mapear os céus ou a geologia desvendar as profundezas da Terra, o homem olhava para o mundo com admiração e temor. Como explicar o trovão que rasga o céu, a chuva que nutre a terra ou a morte que ceifa a vida? A resposta não estava em equações, mas em histórias. Histórias que davam forma ao informe, que personificavam as forças da natureza e os dilemas da existência. A mitologia grega, por exemplo, serve como uma ferramenta de compreensão do mundo, surgindo para explicar fenômenos naturais e sociais que, de outra forma, permaneceriam misteriosos. Pense no trovão. Para os gregos, não era uma descarga elétrica, mas a manifestação do poder de Zeus, o deus dos céus e do trovão. Essa personificação não apenas oferecia uma explicação para o fenômeno, mas também estabelecia uma conexão entre os deuses e as forças naturais, tornando o mundo mais compreensível e menos ameaçador. Essas histórias não nasceram em livros, mas foram tecidas na memória coletiva, transmitidas de geração em geração, ao redor de fogueiras, em rituais, em canções. Em uma época sem escrita generalizada, as narrativas orais desempenharam um papel crucial na preservação e transmissão desses mitos, permitindo que eles evoluíssem e se adaptassem às mudanças culturais e sociais ao longo do tempo. Essa tradição oral garantiu que os mitos permanecessem relevantes e integrados à vida cotidiana dos gregos antigos, um verdadeiro legado de conhecimento. Mas por que, entre tantas mitologias, a grega se destaca com uma universalidade tão marcante? Por que ela continua a nos fascinar, a nos ensinar, a nos inspirar milênios depois de sua concepção? A resposta reside na sua profunda humanização do divino. Ao contrário de outras divindades distantes e inatingíveis, os deuses gregos são espelhos de nós mesmos. Eles não são entidades distantes e infalíveis. Eles personificam emoções humanas como amor, ódio, vingança e ambição. Zeus com sua paixão e seus ciúmes. Hera com sua fúria e sua vingança. Afrodite com seu amor e sua vaidade. Ares com sua belicosidade. Eles amam, odeiam, traem, conspiram, sofrem e celebram, exatamente como os mortais. Essa complexidade, essa imperfeição divina, torna-os incrivelmente relacionáveis. Eles não são apenas símbolos, mas personagens com os quais podemos nos identificar, cujas jornadas refletem as nossas próprias. Os gregos usavam seus mitos como laboratórios existenciais. Através das tragédias de Édipo, da astúcia de Odisseu, da punição de Prometeu, eles exploravam as grandes questões da vida, o destino versus o livre-arbítrio, a justiça, a moralidade, o preço da ambição, a natureza do sofrimento. Os mitos eram uma forma de filosofia em narrativa, um convite à reflexão profunda sobre o que significa ser humano, uma busca por clareza e entendimento. É crucial entender que, embora os mitos gregos tivessem um papel central na vida religiosa e cultural da Grécia Antiga, a mitologia não é sinônimo de religião. A religião envolve rituais, dogmas, fé e uma prática espiritual. A mitologia, por outro lado, é um corpo de narrativas simbólicas que pode ou não estar ligada a uma prática religiosa ativa. Ela serve para explicar a origem do mundo, a natureza dos deuses, os costumes sociais e os valores de um povo. Na Grécia,
Os mitos eram a base para a compreensão do panteão, mas a adoração e os rituais eram a prática religiosa. A mitologia é a história, a religião é a vivência. Essas narrativas são o tecido que une uma cultura, fornecendo um vocabulário comum de símbolos, heróis e valores. Elas moldam a identidade de um povo, suas tradições e sua visão de mundo. A relevância da mitologia grega transcende o tempo. Sua influência é um legado duradouro que permeia a literatura, a arte, a arquitetura, a psicologia e até a ciência. Inúmeras obras literárias, de Shakespeare a Joyce, são repletas de alusões gregas. A arte renascentista e neoclássica se inspirou nos deuses e heróis. Conceitos psicológicos como o complexo de Édipo ou o narcisismo vêm diretamente dos mitos. E a própria ideia de progresso humano, de desafiar os limites do conhecimento, encontra um eco poderoso na figura de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para a humanidade, pagando um preço terrível, mas inaugurando uma era de avanço. A mitologia grega não é apenas história. É a base sobre a qual muito do nosso mundo moderno foi construído, uma fonte de inspiração e transformação contínua. Parte 2. O caos e a gênese do universo mitológico. Para mergulhar no começo de tudo na mitologia grega, precisamos recuar para antes de qualquer coisa, para o abismo primordial conhecido como caos. Não era um vazio de nada, mas um vazio de tudo, uma massa disforme, um abismo sem fundo, a própria personificação da desordem e da potencialidade ilimitada. Imagine um espaço sem luz, sem forma, sem tempo, onde a existência ainda não havia se solidificado, mas onde todas as possibilidades repousavam em um estado latente, um mistério insondável. O caos era a matriz de onde tudo emergiria, a primeira entidade, a fonte de toda a existência. Ele não era um deus, mas a própria condição pré-divina, a ausência de forma que precedia a forma. Era o abismo primordial, o ventre cósmico de onde a realidade começaria a se desenrolar. Um estado de pura potencialidade que aguardava o despertar. Essa ideia de um vazio primordial não é exclusiva dos gregos. Na mitologia nórdica, antes dos mundos, existia Ginnungagap, o abismo entre o fogo e o gelo. Na hindu, o universo emerge de um estado de não manifestação, um vazio cósmico. Essa universalidade na concepção do início sugere uma profunda intuição humana sobre a origem da existência, um reconhecimento de que antes da ordem deve haver um estado de pura potencialidade, um despertar cósmico. Do caos surgiram as primeiras entidades. A primeira e mais fundamental foi Gaia, a própria Terra. Mas não uma terra inerte, um mero solo. Gaia era uma entidade viva, consciente, a grande mãe universal, a base sólida e fértil que daria origem a tudo o que viria. Ela era a personificação da estabilidade, da nutrição e da vida, um ser de proporções colossais, cuja forma se estendia por todo o universo nascente. Sua emergência do caos marca o primeiro passo em direção à ordem, a primeira forma concreta em um universo que começava a se definir. Gaia era a rocha fundamental, o alicerce sobre o qual o cosmos seria construído. Um ser de beleza primordial e poder incalculável. Além de Gaia, o caos deu à luz outras entidades primordiais que representavam os elementos fundamentais do cosmos. Do caos emergiram também Tártaro, o abismo profundo, a prisão mais profunda, um lugar de escuridão e tormento que se estendia infinitamente abaixo de Gaia. Erebus, a escuridão primordial. E Nix, a noite que cobria o mundo antes da luz do sol. Essas entidades não eram apenas lugares ou fenômenos, mas forças cósmicas, os alicerces de um universo que ainda estava em formação, definindo os limites e as profundezas da existência. A presença de Erebus e Nix desde o início estabelece uma dualidade fundamental: a luz e as trevas, a ordem e o caos, o dia e a noite. Essa tensão, esse equilíbrio dinâmico, é uma constante na mitologia grega, refletindo a complexidade da própria existência, onde a luz só pode ser apreciada na presença da sombra. Um entendimento profundo da condição universal.
Gaia, a Terra, não permaneceu sozinha. Em um ato de autogeração, ou talvez impulsionada por uma necessidade inata de preencher o vazio e dar forma ao seu próprio ser, ela deu à luz seus próprios filhos. Gaia, por sua própria vontade, deu à luz Urano, o céu estrelado, que passou a cobrir toda a Terra como um manto azul profundo, pontilhado de estrelas cintilantes. Em seguida, Órias, as montanhas, que se ergueram majestosamente de seu corpo, e Pontos, o mar, que se espalhou vasto e misterioso. Esses foram os primeiros elementos geográficos e celestiais, as primeiras paisagens do mundo, que começaram a dar contorno e beleza ao universo. É como se Gaia estivesse pintando o universo com sua própria essência, criando as estruturas básicas que permitiriam a vida e a complexidade. A união de Gaia e Urano, terra e céu, seria o próximo passo crucial na gênese do universo, dando origem a uma nova geração de seres divinos que moldariam o destino do cosmos. Mas também trariam consigo os primeiros conflitos, uma jornada inevitável. Parte 3. Os Titãs e o início dos conflitos divinos. Da união colossal entre Gaia, a Terra, e Urano, o céu, nasceu a primeira geração de deuses que se assemelhava a seres com forma e poder, os Titãs. 12 deles, 6 homens e 6 mulheres, eram figuras de imenso poder e estatura, cada um representando uma força primordial do universo. Entre eles estavam o oceano, o rio que circundava o mundo, uma entidade vasta e inesgotável. Tétis, a deusa do mar, sua contraparte feminina. Hipérion, o sol, que irradiava luz e calor. Teia, a luz, sua irmã e consorte. Reia, a mãe dos deuses olímpicos, a grande matriarca. Temis, a justiça, a ordem divina. Mnemosine, a memória, a guardiã do conhecimento. Febe, a lua que iluminava a noite. Crio, o rebanho, associado à natureza selvagem. Jápeto, o pai de Prometeu, um titã de grande força. E o mais jovem e ambicioso, Cronos, o tempo, que viria a desempenhar um papel central na história. Eles eram os precursores, a ponte entre o caos primordial e a era dos deuses olímpicos, carregando em si a semente de um novo tipo de divindade, mais definida e poderosa. Um legado em formação. A união entre mãe e filho, Gaia e Urano, pode parecer chocante para a sensibilidade moderna, mas na mitologia, ela reflete a natureza primordial da criação, onde as distinções e tabus humanos ainda não existiam. É um símbolo da fertilidade bruta e da interconexão fundamental dos elementos primordiais, um tempo onde as leis da natureza eram as únicas leis, um profundo mistério. Mas a prole de Gaia e Urano não se limitou aos titãs. Urano, em sua vastidão celestial, também gerou seres de uma natureza mais terrível e poderosa, criaturas que, embora fossem seus filhos, ele não conseguia suportar. Surgiram os Ciclopes, gigantes de um único olho, mestres da forja e do trovão, seres de imensa força e habilidade artesanal, e os Hecatônquiros, seres de 100 braços e 50 cabeças, de força incalculável e aparência assustadora. Essas criaturas, embora monstruosas em aparência, eram dotadas de poderes imensos, representando as forças indomáveis e muitas vezes aterrorizantes da natureza, que Urano via como uma ameaça à sua soberania, um desafio à sua autoridade. Essas figuras continuam a povoar nossa imaginação, aparecendo em obras de arte, literatura e cinema, simbolizando o poder bruto e, por vezes, a incompreensão do diferente, o medo do que é incomum, um reflexo do espelho humano profundo. Urano, o céu, era um pai tirânico e temeroso. Ele detestava seus filhos mais monstruosos, os Ciclopes e os Hecatônquiros, por sua aparência e seu poder, que ele via como uma ameaça ao seu domínio absoluto. Sua paranoia era tão grande que ele não podia suportar a visão de sua própria prole. No entanto, Urano temia o poder de seus próprios filhos e os aprisionou no ventre de Gaia, causando-lhe grande dor. Com um ato de crueldade inimaginável, Urano os empurrou de volta para o ventre de Gaia, aprisionando-os nas profundezas da terra, em um lugar de escuridão e sofrimento.
Essa ação causou uma dor excruciante em Gaia, não apenas física, pois seus filhos estavam literalmente esmagando-a por dentro, mas uma dor emocional profunda pela rejeição de seus próprios filhos, um ato de crueldade que ela não podia perdoar. A terra gemia sob o peso de seus filhos aprisionados, e a dor de Gaia se tornou o catalisador para a primeira grande revolta no cosmos, um clamor por justiça e libertação que ecoaria por toda a criação, um ponto de virada na narrativa. Gaia, em sua agonia e fúria, clamou por vingança. Ela forjou uma foice de adamante, o metal mais duro e afiado que existia, e pediu a seus filhos titãs que a ajudassem a destronar seu pai, Urano, e libertar seus irmãos. Apenas Cronos, o mais jovem e astuto dos titãs, teve a coragem de atender ao chamado de sua mãe. Ele emboscou Urano enquanto este se unia a Gaia, e com a foice, em um ato de violência primordial, castrou-o, lançando seus órgãos genitais ao mar. Foi um momento de horror e libertação, uma revelação impactante. Do sangue derramado de Urano sobre a terra nasceram as Eríneas, Fúrias, as gigantes e as ninfas Melíades das árvores, seres que personificavam a vingança e a natureza. Já do mar, misturado ao sêmen de Urano, nasceu Afrodite, a deusa do amor e da beleza, em um contraste irônico com a violência de sua origem. O ato de Cronos não foi apenas uma libertação, mas um golpe de estado mitológico, o fim da era primordial e o início do reinado dos titãs, um período que, ironicamente, seria marcado por uma tirania semelhante à que ele havia derrubado, perpetuando o ciclo de violência e usurpação. Parte 4. O reinado de Cronos e a profecia de sua queda. Com Urano destronado e aprisionado, Cronos ascendeu ao poder, tornando-se o novo rei dos titãs. Ele governava o universo ao lado de sua irmã e esposa, Reia, e a Era dos Titãs se estabeleceu, um período de relativa ordem após o caos primordial e a violência da castração de Urano. Cronos, o tempo, agora controlava o fluxo da existência, estabelecendo um novo regime onde os titãs dominavam o universo. No entanto, a vitória de Cronos veio com uma maldição. Urano, em sua queda, profetizou que Cronos seria destronado por um de seus próprios filhos, assim como ele havia destronado seu pai. Essa profecia, um eco sombrio de seu próprio passado, plantou uma semente de paranoia no coração do novo rei, uma semente que cresceria e o consumiria, um mistério revelado. A maldição de Urano, confirmada por Gaia, revelava um padrão cíclico de poder e usurpação, um destino que parecia inescapável. Cronos, temendo o destino profetizado e determinado a quebrar esse ciclo de destronamento, tomou uma decisão terrível para tentar evitar sua queda, uma decisão que o marcaria para sempre como um tirano. Ele decidiu que nenhum de seus filhos teria a chance de crescer e desafiá-lo, que ele seria o último a ser derrubado. Assim, cada vez que Reia dava à luz, Cronos, em um ato de horror e desespero, devorava o recém-nascido, engolindo-o inteiro. Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon foram todos tragados pelo ventre insaciável de seu pai, condenados a uma existência sombria e inerte dentro dele, presos em um limbo terrível. Reia, a mãe, era forçada a assistir a essa atrocidade repetidamente, seu coração dilacerado pela perda de seus filhos e pela crueldade de seu marido, um sofrimento profundo. Reia, a mãe, sofria imensamente com a perda de seus filhos. Seu coração de mãe não podia suportar mais essa crueldade, essa repetição de dor e desespero. Ela buscou a ajuda de seus pais, Gaia e Urano, que apesar de suas próprias tragédias, ainda se preocupavam com o destino de sua linhagem. Eles a aconselharam sobre como salvar seu próximo filho, um plano de esperança. Quando chegou a hora de dar à luz seu sexto filho, Zeus, Reia, seguindo o conselho de seus pais, viajou para Creta, para uma caverna secreta no Monte Ida, onde o deu à luz em segredo. Lá, ela o escondeu, protegendo-o da fúria e da paranoia de Cronos. Para enganar Cronos, Reia envolveu uma pedra em um pano e a apresentou ao Titã, que a engoliu sem hesitar, acreditando ter devorado mais um de seus descendentes. Essa pedra, que mais tarde seria conhecida como o Ônfalo,
simboliza o engano e a astúcia que seriam cruciais para a ascensão de Zeus, e a cegueira da tirania que consome a si mesma, uma quebra de expectativa. Zeus foi criado em segredo em Creta, nutrido por ninfas e alimentado pelo leite da cabra Amalteia, crescendo em força e sabedoria, preparado para seu destino. Ele era um deus jovem, mas com uma inteligência e uma coragem que superavam as de seus antecessores. Gaia, a avó, desempenhou um papel fundamental em sua criação, protegendo-o e instruindo-o sobre seu destino, incutindo nele a necessidade de libertar seus irmãos e estabelecer uma nova ordem. Ela sabia que Zeus era a chave para libertar seus outros filhos e estabelecer uma nova ordem, uma era de justiça e equilíbrio. O jovem Deus crescia, e com ele, a esperança de um novo amanhecer para o universo. Um amanhecer que viria com um grande confronto, uma jornada de heróis prestes a começar. Parte 5. A mitologia como um reflexo da condição humana. Ao longo desta jornada pelas origens da mitologia grega, uma verdade se torna inegável. As divindades gregas, com suas grandezas e suas falhas, são espelhos da própria humanidade. A mitologia grega continua a ressoar com o público moderno, porque os deuses personificam emoções humanas universais. Eles são retratados com falhas, virtudes e contradições, tornando-os relacionáveis e permitindo que os mitos abordem questões existenciais e morais. Essas divindades não são perfeitas. Elas encarnam as virtudes e os vícios humanos em uma escala magnificada. Suas paixões, seus conflitos, suas alegrias e suas tristezas são, em essência, as nossas, elevadas a um patamar divino, um espelho humano profundo. É essa humanização que torna os mitos gregos atemporais e universalmente ressonantes. Eles nos permitem explorar as complexidades da natureza humana sem o peso da moralidade direta, oferecendo um espaço seguro para a reflexão sobre nossos próprios dilemas, medos e aspirações, uma promessa de expansão de perspectiva. Um tema recorrente e poderoso na mitologia grega é o papel das profecias e do destino. Desde a maldição de Urano sobre Cronos até a profecia sobre Zeus, o destino é uma força implacável que molda os eventos e as vidas dos deuses imortais, tecendo uma teia complexa de eventos. O papel do destino é central na mitologia grega, sendo frequentemente retratado como uma força inevitável que molda as ações dos personagens mitológicos. Mesmo os deuses mais poderosos não podem escapar de seu destino, o que levanta questões profundas sobre o livre-arbítrio. Somos meros fantoches de um plano maior, ou temos o poder de forjar nosso próprio caminho? Essa tensão entre o destino e a escolha individual é um dos pilares da tragédia grega. As profecias desempenham um papel crucial, influenciando as decisões e os destinos dos deuses imortais. As profecias não apenas preveem o futuro, mas muitas vezes impulsionam as ações dos personagens, criando um ciclo de eventos que, ironicamente, leva ao cumprimento da própria profecia, demonstrando a complexidade da intervenção divina e do livre-arbítrio. Os mitos gregos não são manuais de moralidade, mas são ricos em lições e questionamentos éticos, convidando a reflexão sobre o certo e o errado, explorando a moralidade e as consequências das ações. A ambição desmedida de Cronos, que o levou a devorar seus filhos, contrasta com o heroísmo de Zeus, que lutou para libertá-los e estabelecer uma ordem mais justa. Essas narrativas nos convidam a refletir sobre as consequências das ações, sobre o poder e a responsabilidade, sobre a justiça e a injustiça, e sobre a natureza cíclica da violência e da redenção. A história de Cronos e Zeus é um arquétipo da luta entre a tirania e a liberdade, um tema que ressoa em todas as épocas e culturas, mostrando que a busca por uma ordem justa é uma constante na experiência humana. A influência da mitologia grega é um legado duradouro que continua a moldar nossa cultura de maneiras que muitas vezes nem percebemos, permeando nossa linguagem, arte e pensamento. A influência dos mitos gregos na cultura pop, na literatura e no cinema é evidente. De filmes de super-heróis a séries de fantasia, de romances clássicos a jogos de videogame,
Os arquétipos e narrativas gregas são constantemente revisitados e reinterpretados. Personagens como Hércules, Medusa e o Minotauro são ícones culturais que transcendem suas origens, mostrando a universalidade de seus temas. Eles continuam a inspirar reflexões sobre o poder, a família e o destino, demonstrando a atemporalidade e a universalidade dessas narrativas. Os mitos gregos nos oferecem uma lente através da qual podemos examinar as complexidades do poder, as dinâmicas familiares, os dilemas morais e a eterna questão do destino. Eles são um tesouro de sabedoria, uma fonte inesgotável de inspiração e um lembrete de que as grandes histórias da humanidade são, em última análise, as histórias de nós mesmos, contadas através de um véu de divindade e maravilha, um conhecimento iluminador. Conclusão. Nossa jornada pelo começo de tudo na mitologia grega nos levou do caos primordial à ascensão dos deuses olímpicos, passando pela era dos titãs e seus conflitos épicos. Vimos como Gaia e Urano deram origem a uma geração de divindades que está prestes a ser desafiada por Zeus. Essa tapeçaria de mitos não é apenas uma coleção de contos antigos, é uma profunda reflexão sobre a condição humana. Os deuses, com suas paixões e falhas, espelham nossas próprias emoções. As profecias e o destino nos convidam a ponderar sobre o livre-arbítrio, e os conflitos divinos nos ensinam sobre poder, justiça e a busca incessante por equilíbrio. A mitologia grega é um convite à imersão, à apreciação da complexidade da existência e ao despertar da curiosidade intelectual. O universo grego é vasto, e o começo de tudo é apenas o prelúdio de inúmeras outras histórias fascinantes. A complexa teia de relações entre os deuses e semideuses. Cada um desses temas oferece uma nova perspectiva, uma nova revelação sobre a essência da civilização e o legado duradouro da humanidade. O passado te espera, e a mitologia grega, com sua narrativa épica e seu conhecimento iluminador, continua a nos chamar. Que essa jornada tenha acendido em você a chama da curiosidade e o desejo de mergulhar ainda mais fundo nas grandes histórias que moldaram o nosso mundo. E assim termina mais um Crônicas Atemporais. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e comente. Nos vemos na próxima história. Até lá!